Olá, turma, aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai começar a trabalhar com as frações, partindo da definição, indo para como é a escrita e sua representação, ok? Então, por definição, nós temos que fração é um número que representa partes de um todo ou inteiro, tá? E lá em matemática, quando a gente trabalha, né, e ouve a palavrinha partes, a gente tem que associar ela com divisão. Por isso a gente vai ver daqui para frente que fração representa, né, uma forma de divisão de uma certa quantidade. Não importa o tamanho, se é pequena ou grande, tá? A gente vai trabalhar divisão. Tá? E a fração nos auxilia ali numa representação de quanto equivale cada parte, né, que a gente dividiu de um inteiro qualquer ali que nós estamos considerando. Então, um exemplo, né, bem comum que vocês já devem ter visto de frações, imaginar esse círculo aqui como sendo o nosso inteiro, nosso todo, né, uma unidade de alguma coisa, tá? E vamos pensar o seguinte, eu quero dividir ela em quatro partes, tá? Quatro partes. Observem que a gente trabalha ali, ó, a palavrinha, né, comum na hora de ver as frações, parte. Então a gente vai dividir o nosso todo em quatro partezinhas iguais, tá? E agora sim, se a gente considerar, né, uma dessas partezinhas, nós podemos escrever utilizando esse conhecimento das frações. Então vamos pensar que a gente pegou uma partezinha das quatro que eu dividi o meu todo. Então, uma partezinha de quatro, tá? Então nós temos ali uma construção de uma fração que representa uma parte deste todo que foi dividido em quatro partezinhas iguais. Então, se considerarmos uma, daí nós temos um traço de quatro partes, ou seja, um quarto do meu valor original. Agora, a gente tem que entender que é o inteiro, é o todo, ok? Uma partezinha de quatro. Se nós pegássemos duas partezinhas, lembrando que na parte de cima nós escreveríamos o 2, ok? E embaixo o todo, né, quantas partes foi dividida. E depois, se nós pegarmos três partezinhas de 4, ok? Se eu quisesse pegar quatro partezinhas de 4, ok? Então, a fração vai me auxiliar essa representação da quantidade que eu estou considerando, né, do todo que foi dividido ali igualmente, tá? E nós temos que lembrar de algumas definições, alguns nomes, né, deste número que a gente considera na parte de cima, do todo na parte de baixo. Então, na parte de cima nós temos o numerador. O numerador ele me indica a quantidade de partes do todo que estão sendo consideradas. No caso aqui, nós temos apenas uma de 4, ok? Então o meu numerador é 1. Aqui era 2 porque são duas partezinhas que eu estou considerando, né? Aqui são 3, aqui são 4, ok? Então numerador, lembrar que é a parte de cima da minha fração. E denominador, ele indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Então, no meu caso aqui, eu dividi em quatro partezinhas. Poderia ser 5, poderia ser 6, poderia ser 8, 15, não importa a quantidade, elas têm que ser sempre iguais, tá? Então, a parte de baixo, que é o denominador, me indica, então, quantas vezes eu dividi, né, esse meu todo. Então, numerador e denominador, tá? Lembrando que a gente, para analisar, normalmente a gente olha e lá nas atividades vai estar pintado. Então, ele pede o seguinte, quanto representa a parte pintada ou a parte considerada, tá? Então, sempre a gente analisa aquilo que está pedindo lá no enunciado ou o que descreve a nossa questão durante ali as atividades, tá?
E já trabalhando um pouquinho a leitura e escrita, tá? Pensando o seguinte, a leitura a gente sempre faz de cima para baixo. Então, olhando aqui, nós teríamos 4 quartos. Aqui eu teria 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Mas na próxima partezinha eu vou citar mais alguns exemplos, tá? De frações e como a gente faz a leitura delas. Porque em certas situações elas têm nomes especiais ou a gente tem que acrescentar, né, uma palavrinha ali para auxiliar a gente na nossa leitura e escrita. Continuando então com os nossos exemplos e voltando a ter um pouco de leitura e escrita, né, das nossas frações, eu dei alguns exemplos aqui de algumas situações que envolvem alguns nomes específicos e ver como a gente escreve e faz essa leitura, tá? Vamos pensar aqui, 7 sobre 2, ok? A gente sempre tem que lembrar que faz a leitura de cima para baixo. Então nós temos o 7 e o 2 a gente lê como meios, 7 meios. Se o meu denominador fosse 3, 7 terços, 7 quartos, 7 quintos, e assim vai até quando a gente chega lá no 7 décimos. O 10, como o 100 e o 1000, recebem essa nomenclatura especial ali, tá? Então, 7 décimos, ok? Acima, então, do 10, a gente tem que acrescentar uma palavrinha. Na verdade, a gente faz a leitura do 7, depois a gente lê o denominador, que é 15, e acrescenta o avos. Então, no caso aqui, 7, 15 avos. Se fosse 27 aqui embaixo no denominador, 7, 27 avos. Se fosse, vamos pensar, 99, 7, 99 avos, ok? Então, a partir do 11 a gente faz a leitura acrescentando, então escrevendo os dois números do numerador e denominador e acrescentando o avos no final. E como nomes especiais, que nem eu falei ali do 10, nós temos o 100 e o 1000, ou seja, 7 centésimos, ok? E os 7 milésimos. E se tivesse ali valores entre, a gente utiliza a denominação avos, ok? Tipo 105, vamos pensar no denominador, 7, 105 avos, tá? Só o 100, 1000 e o 10 que tem esses nomes específicos, ok? Bom, um exemplo aqui para a gente montar e ainda por cima ali, vamos escrever os nomes só para a gente ir memorizando cada vez mais. Nós temos um inteiro que ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem algumas partes pintadas e não pintadas. Vamos ver o que ele pede. Qual a fração que representa a parte pintada e não pintada do todo ao lado? Então, nós temos o todo e ele quer saber quanto representa a fração dessas partezinhas pintadas e que fração representa essas não pintadas. Então, a gente escreve ali, ó, pintadas. As pintadas, quantas são, né? Para montar o meu numerador, a minha parte de cima, a parte que eu tô querendo considerar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 partezinhas. Quantas partes são ao todo que vai ser o meu denominador? São 4 mais 4, 8. Então são 8 partezinhas, né, que compõem o meu todo. Então nós temos aqui, ó, da parte pintadas, 5, né, num total de 8. E como eu faço a leitura dessa aqui? Né? 5 oitavos. Facilzinho, né? Olha só. E agora a parte não pintada. Não pintada, a gente tem, ó, 1, 2, 3. Então, são 3 partes que eu estou considerando não pintadas. De um total, que monta ali o meu denominador, que são 8. E agora, como é que eu faço a leitura? Bem parecido com a de cima. Escreve o numerador, 3 oitavos.
Facilzinho, é só pegar e analisar, né, as partes pintadas ou o que que a atividade está pedindo. No caso aqui, pediu a pintada e não pintada. Monta sua fração e a leitura vem automático, né? 5/8, 3/8. E só lembrar das regrinhas aqui dos casos especiais. O 10, né? Quando passa do 10, nós temos que acrescentar o avos e centésimo e milésimo. Ok, turma? Então, bons estudos e até a próxima aula.